Olá, sou Deline Rossi. Estou aqui para apresentar o recital didático de percussão, financiado pela FAC Digital do Rio Grande do Sul, onde iremos apresentar alguns dos principais gêneros musicais das 5 regiões brasileiras. Através dos instrumentos de percussão, iremos executar canções, melodias e ritmos desse universo musical. O repertório é composto pelos seguintes ritmos: no Sul, balaio, dança folclórica gaúcha. Sudeste, a bossa nova, com a música wave. Centro-oeste, o ritmo da catira, com a música Catira dos Passarinhos. Nordeste, frevo, com o hino do Bloco das Vassourinhas. Do Nordeste também o maracatu, com a música Maracatu Atômico. O Norte, com o ritmo carimbó, com a música Carimbó Não é Lambada. O recital tem como percussionistas Deline Rossi, Michele Zequim, Rafael Marques, Bruno Schultz e participação do saxofonista Hudson Garcia. Eu sou a Michele e eu vim falar sobre o ritmo apresentado, que foi a Bossa Nova. A Bossa Nova ficou conhecida como um movimento de renovação do samba, irradiado a partir da zona sul do Rio de Janeiro na década de 50. Por consequência, passou a dar nome ao estilo de interpretação e acompanhamento rítmico dele surgido.
que ficou conhecido como batida diferente. O criador da bossa nova foi João Gilberto, um dos maiores nomes da MPB. E ela não só foi influenciada pelo jazz, mas pela própria música popular dos Estados Unidos. Mas a influência da bossa nova foi a da fase áurea da música americana, e não a influência do rock, que na época era uma submúsica. E por que o nome bossa? Porque na época, se alguém achava uma coisa original, inteligente, bem-humorada, dizia que essa coisa era cheia de bossa. A bossa nova foi a principal influência de um movimento muito importante na música brasileira, o tropicalismo. A bossa nova tem como característica principal o desenvolvimento do canto falado, ao invés da valorização da grande voz, e a marcante influência do jazz norte-americano. Os artistas da bossa nova acreditavam que o Brasil poderia influenciar o mundo com sua cultura. Por isso, o novo movimento visava a expansão da música brasileira pelo mundo. Para a maioria dos críticos, a bossa nova se iniciou oficialmente em 58, com um compacto simples do violonista baiano João Gilberto. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Bruno Schultz, eu sou músico e percussionista da cidade de Santa Maria, Rio Grande do Sul, e você está assistindo o nosso recital em casa. Espero que todos estejam gostando e eu estou aqui para falar um pouco de alguns ritmos que a gente vai executar durante o recital. Eu vou começar falando então da catira, que ela é uma dança natural do estado de Goiás. É uma dança tradicional e que ela começa primeiramente com os homens apenas dançando e com o passar dos anos a inclusão de crianças e mulheres também se torna tradicional na dança. A dança ela se caracteriza por duas fileiras que vão se trocar durante os passos da dança. Essa dança, a catira, também é muito tradicional no estado de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Minas Gerais e até no Tocantins. Uma dança que se espalhou para o Brasil inteiro. Ela tem origem de índios, mas com a miscigenação de povos europeus, português e espanhol, ela acabou se transformando. E primeiramente ela começa a ser tocada com tambores, né? E com o evoluir dos anos, a introdução também do violão e a nossa viola caipira, que hoje é como a gente conhece a dança tradicional da catira. É importante também falar da catira que nós temos um momento muito especial na dança, que é as palmas e a batida do pé. Então você pode interagir aí em casa com a gente no momento em que a gente tocar mais ou menos assim. Pam, 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 com o pé. Você está convidado a fazer junto com a gente.
próximo ritmo, então, galera, é o ritmo do carimbó. É um ritmo de região amazônica, tá? Então ele tem suas tradições dos tambores indígenas da nossa região, né, da Amazonas do Brasil, e que hoje em dia ela é popularizada também em festas tradicionais dos estados do Amazonas e todo o norte do país. Então o que você vai acompanhar aí é uma adaptação que eu fiz para a bateria, para a gente conseguir trazer esses elementos dos tambores, do ritmo do carimbó. Essa música é muito conhecida aqui no sul do país. Acho que eu já te vi tocando um balaio por aí. É, muito daquele balaio. Então vamos fazer um balaio com esse pessoal que está em casa nessa quarentena.
Sou o Rafael Marques, percussionista, e vou falar um pouco sobre a música apresentada agora pelo conjunto de percussão. O balaio é uma dança muito popular no estado do Rio Grande do Sul. Ela apresenta-se como uma dança sapateada e, ao mesmo tempo, uma dança de conjunto. A coreografia normalmente divide-se em duas partes, que se desenvolvem junto à melodia do canto, com o sapateio e o girar de duas rodas. Normalmente essas rodas são constituídas uma por homens e outra por mulheres. Algumas características do balaio são os movimentos frenéticos e ágeis, executados normalmente em grande velocidade. A melodia que acompanha a dança, na maioria das vezes é executada pela gaita, e traz melodias agitadas e dramáticas. O balaio é uma dança brasileira, originada no Nordeste. É o que fala Augusto Meyer em seu livro O Guia do Folclore Gaúcho. O nome balaio vem da semelhança que a saia das mulheres dançarinas tem com o balaio. O maracatu é uma típica manifestação do folclore brasileiro. A dança tem origem africana. Surgiu em meados do século XVIII no estado de Pernambuco, nordeste do país. Durante todo o ano acontecem apresentações nas cidades, sobretudo em Nazaré da Mata, conhecida como a terra do maracatu. O maracatu nação é típico da zona metropolitana de Recife e é o ritmo afro-brasileiro que existe há mais anos. Já o maracatu rural surge como um cortejo de uma corte. Esse cortejo representa as brincadeiras dos trabalhadores rurais. Apesar de existirem muitas visões, histórias e hipóteses diferentes, a explicação mais difundida entre os estudiosos para a origem do maracatu é que teria surgido a partir das coroações e autos do rei do Congo. Prática essa implantada no Brasil, supostamente pelos colonizadores portugueses e, por consequência, permitidas pelos senhores de escravos.
falar um pouco do frevo. Frevo é um ritmo musical e também uma dança, que tem origem no Nordeste brasileiro, no século XIX. Mais precisamente na cidade de Recife, em Pernambuco. O frevo surgiu em decorrência da rivalidade entre bandas marciais e escravos que tinham se tornado livres. A palavra frevo vem do verbo frever ou ferver. Isso porque o frevo é uma dança frenética com um ritmo de marchinha acelerado que literalmente faz o povo ferver, que tem forte influência dos ritmos como o machixe, a polca, a marcha, e essa dança tem a influência da capoeira. O ritmo é executado por instrumentos de sopros, cordas, percussão e voz. Na dança, uma das suas características mais marcantes é o uso de sombrinhas coloridas, que tem um papel importante na dança e forte destaque no Carnaval de Pernambuco, sobretudo nas cidades de Olinda e Recife, considerado um patrimônio cultural e imaterial da humanidade. Os tipos de frevo. Frevo de rua, executado somente por instrumentos musicais. Frevo canção, que apresenta um ritmo mais lento e orquestrado, com melodias cantáveis. Frevo bloco, que é cantado e assemelha-se a uma marchinha de carnaval. Com o frevo bloco surgem os blocos carnavalescos mistos, que têm grande importância no Carnaval de Pernambuco. Com vocês, o hino do bloco Vassourinhas, de Matias da Rocha e Joana Ramos. Eu acho que a gente tem que pegar os 20 pila que vai sobrar pra cada um aí, ó. Fazer um churrasco pra Passando uma baia. Tá. A caixa tava solta, ela só Eu Eu ainda meti aqui, assim, ó, um kamehameha, meti aqui, vá, tentando ela caiu na veia. E o tímpano estava na afinação mais alta, que pode imaginar, parecia que tinha caído no prédio lá. Tinha um tiro de canhão. Ainda bem não Tiro de funcionou canhão. a caixa. Todo mundo se apavorou de Ela lá, roda parado assim. de metal, a mais pesada da sala. Foi? Fala sobre a Bossa Nova, que ficou conhecida como não sei. Olha, isso aqui que é isso aí, os idiotas já gravaram. Os idiotas. Eu sei, por isso que eu tô aqui pra rir. Tu riu de mim, só pra avisar vocês. Eu vou falar da Bossa Nova. Ela foi criada a partir de um professor que tocava marimba. Ele parecia Michael Jackson. Eu tô falando, ela tá assim, ó. Não, quando terminar, ela fala assim, ó.
Ficou uma merda, faz de novo, eu vou te dar uma Tá bufetada. falando, tá aqui, ó. Eu vou te dar uma bufetada, faz direito. Mas agora eu tô falando assim, ó. Ei! Aí eu falo no trote, ela, ei!